Receita Federal, prova de auditores de rendas dos estados, auditores fiscais ou fiscais de rendas dos municípios e outras categorias profissionais assemelhadas. Trata-se da administração tributária e dos seus respectivos poderes de fiscalização. Estas normas elas estão ora previstas na Constituição Federal, em particular no artigo 37, em incisos do artigo 37, e também no Código Tributário Nacional, aonde a partir do artigo 197 nós vamos encontrar algumas normas gerais dispondo sobre isso. O poder da administração tributária ele é inicialmente fixado pelo artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. É interessante nós darmos uma olhada nisso para nós entendermos efetivamente qual é o verdadeiro sentido de dar poderes de fiscalização a uma determinada autoridade pública. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 145, estabelece aqui as disciplinas dos tributos federais, estaduais e municipais. E no parágrafo 1º, ela estabelece o seguinte, que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes. Veja então que este parágrafo 1º, ele dá para que a administração vai exercer essa fiscalização. Porque, a princípio, um Estado democrático de direito, ele pressupõe a intimidade dos cidadãos e das empresas. Ou seja, cidadãos, empresas, pessoas físicas em geral, as famílias, elas têm o direito de realizar os seus negócios sem que o Estado esteja a todo momento se intrometendo. Aliás, além de nós sermos um Estado democrático de direito, a nossa Constituição estabelece que nós praticamos uma economia liberal. O artigo 170 da Constituição Federal prevê os princípios da ordem econômica. A maioria deles são princípios liberais, através do qual existe a atividade privada e o Estado não interferirá nestas atividades. Mas isso não significa que o cidadão possa fazer o que bem entender e que seja a casa da mãe Joana. Ou seja, existem determinadas condutas, determinadas regras que são impostas, que o cidadão é obrigado a observar, inclusive no que tange ao correto cumprimento de suas obrigações tributárias. Então, são impostas leis aos cidadãos, eles devem cumprir essas leis e pagarem os tributos correspondentes às suas atividades. E deverão fazê-lo de forma pessoal e de acordo com a sua capacidade econômica. Então, a administração tributária, ela exercerá o poder de investigar, de definir, de olhar para o patrimônio do devedor com o intuito de verificar esses elementos. Se o cara tem ou não capacidade econômica e se ele tem atributos pessoais que o enquadrem na norma tributária. Ou seja, deve ser utilizados os poderes de fiscalização estritamente para a finalidade de cumprir a legislação tributária. Nada mais. O uso de informações fiscais, por exemplo, para fins políticos, é totalmente proibido. O uso dessas informações para prejudicar negócios de determinadas pessoas em detrimento de outros também é obviamente proibido. A Receita Federal do Brasil não pode pegar uma cópia de uma declaração do contribuinte com informações secretas dele e colocar no jornal e divulgar para a imprensa. Isso não é possível, não é admissível, né? Agora, exigir informações e obtê-las sobre os negócios dos contribuintes revela se eles realizaram fatos geradores mesmo, se eles pagaram os seus tributos corretamente. Caso não tenham sido pagos, revela se eles têm patrimônio para responder por aquela dívida ou não, né? Então é nesse sentido que o poder de tributário, o poder de fiscalização, ele vai ser exercido. Começando primeiro a falar sobre algumas questões importantes sobre a administração tributária, né? A administração tributária ela é composta de órgãos do Poder Executivo que são responsáveis por fiscalizar, cobrar, arrecadar e executar créditos tributários e outras obrigações.
As obrigações tributárias decorrem das leis tributárias. Essas leis tributárias, diante da ocorrência do fato gerador, a princípio elas deveriam ser cumpridas espontaneamente pelos contribuintes e demais sujeitos passivos. Mas nós sabemos que nem todos fazem isso, né? Uma parte dos contribuintes não precisa nem falar para eles. Eles vão lá, recolhem seus tributos e não dão trabalho nenhum. Mas há também aqueles outros que não cumprem, que precisa haver ali algum órgão fiscalizando, controlando, verificando, conferindo aquilo que o cara está falando e pegando eventualmente até mentiras dos contribuintes, porque eles também tentam ludibriar a administração. Esses órgãos é bom entender, então a administração tributária ela é composta de órgãos do Poder Executivo. Então, Poder Judiciário, não falamos administração tributária. Muito embora os juízes de direito e os juízes federais, eles interferem sim no processo, mas eles interferem num outro sentido, né? Eles vão aplicar a lei ao caso concreto, analisando os atos da administração tributária e julgando se eles estão em conformidade com o ordenamento ou não. Agora, eles, juízes, não podem executar atos típicos de administração tributária, porque eles não são fiscais, eles não são procuradores, né? Eles estão numa função diferente aqui de controle destas atividades realizadas. Por isso, sempre que falamos de administração tributária, estamos falando de órgãos do Poder Executivo. Na maior parte das vezes, o Poder Executivo ele tem lá uma secretaria, um ministério, que se dedica à questão econômica. Então nós temos, por exemplo, na União atualmente, nós temos o Ministério da Economia, que foi resultado da fusão dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e outros ministérios. Então esse ministério, dentro dele, existe uma área dedicada à administração tributária. Hoje, então você veja que não é o Ministério da Economia inteiro, que é a administração tributária, é uma parte dele, porque ele tem diversas secretarias. Dentro deste elenco de secretarias, nós temos dois órgãos que nitidamente são administração tributária. Um deles é a Receita Federal do Brasil, esse por excelência, né? Esse é o órgão típico de administração tributária. Um outro órgão que parcialmente é administração tributária é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque este órgão, na verdade, ele é advocacia pública, né? Então ele integra outro grupo de função estatal. Porém, parte das suas atividades são administrativas, envolvem inscrição endividativa, análise de parcelamentos e outras funções inerentes à inscrição endividativa. Então, tudo que deriva da inscrição endividativa para frente, né, que seria execução fiscal, parcelamentos, transações relativos à inscrição endividativa, é competência da PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é um órgão com status de secretaria dentro do Ministério da Economia. Por isso que esses órgãos todos aqui integram, no caso da União, a administração tributária. Mais um detalhe sobre a administração tributária é que ela é considerada uma função essencial ao Estado. A Constituição, no artigo 37, deixa isso claro. A administração tributária, são órgãos vitais, portanto, são órgãos que devem ter predominância, preferência, né? A Constituição admite que para esses órgãos exista a formação de fundos especiais de recursos, que eles tenham carreiras específicas de Estado, que vão exercer essa atividade. Então você não pode, por exemplo, pegar um funcionário terceirizado e botar ele para ser auditor fiscal. Não dá para fazer isso, porque você não pode pegar mão de obra temporária por uma função de tanta responsabilidade. Este profissional que está ali representa o Estado. Então ele tem que ser uma carreira efetiva, aprovada por concurso público, com atribuições específicas para este papel. Então isso caracteriza, portanto, uma função essencial ao Estado, assim como é também a função do Poder Judiciário, como é a função do promotor de justiça e etc., né? Outro detalhe sobre a administração tributária é que cada ente federativo tem a sua própria. Então não há um único organismo nacional que exerça administração tributária para todos os entes.
Na verdade, a União tem uma administração tributária, o Estado do Paraná tem outra administração completamente diferente, apartada e autônoma, né? O município de Londrina tem a sua própria administração tributária, o município de Curitiba tem outra administração tributária, o estado de Goiás tem a sua própria administração tributária, que não é a mesma de Goiânia, quer dizer, cada ente da federação terá o seu próprio órgão de administração tributária. São secretarias, são em regra, né? Tem nomes e organização conforme a lei local. Normalmente a Constituição do Estado ou a lei orgânica do município que organiza. Mas, em geral, é muito comum que os estados chamem esses organismos de secretarias de fazenda, ou vulgarmente Cefaz. Cefaz. Por isso que você vê concurso para auditor do Estado, Cefaz. O órgão é o Cefaz, né? Cefaz por quê? Porque é uma secretaria do governador do Estado, né? Então, isso tudo é comum que apareça dessa forma. Nos municípios, aí tem vários nomes possíveis. Tem município grande que chama de Receita Municipal, tem outros que chamam de Secretaria de Finanças, tem os mais variados nomes possíveis, mas o que é característico é que lá dentro você tem um órgão de fiscalização tributária, né, que exerce atividade nesse setor. Então esses seriam os pontos relevantes a ressaltar a respeito da administração tributária. Essa administração tributária, ela possui um conjunto de poderes de fiscalização e de cumprimento da lei tributária ao caso concreto. Vamos examinar agora quais são esses poderes, né? A fiscalização tributária, em primeiro lugar, ela possui o poder de requisição de informações. E eu vou grifar aqui a palavra requisição para nós entendermos o seguinte, que desde que solicitado por escrito, um fiscal, uma autoridade que exerce atividades de administração tributária, ela pode exigir informações. Requisitar não quer dizer solicitar educadamente, quer dizer exigir. Claro que você pode exigir educadamente também, aliás, é o desejável, né? Mas requisitar significa exigir o documento e haverá uma sanção se esse documento não for enviado. Então, a Receita Federal do Brasil, por exemplo, ela pode requisitar informações de um cartório e se o cartório não mandar essas informações no prazo estipulado, vai levar uma multa. E isso é perfeitamente possível, por quê? Porque a administração tributária, ela não está apenas fazendo uma enquete, ela está fazendo uma investigação oficial. E essa investigação oficial, todas as pessoas, inclusive os cidadãos do povo, têm a obrigação de colaborar. E se não colaboram, estão descumprindo uma obrigação acessória e vão ser punidas por isso, né? Então, esta é a ideia da requisição. A administração ou a fiscalização tributária, ela é uma atividade, sobretudo, de inteligência e de informação. Ou seja, a fiscalização tributária, para ela poder funcionar, o fisco tem que ter o maior número de informações possíveis acerca da situação do contribuinte. Se faltam informações, a atividade fica prejudicada. Por isso que este poder de requisição, ele é muito importante e ele constitui, na verdade, a essência da atividade da administração tributária. Ou seja, a fiscalização tributária sem informação é a mesma coisa que nada, né? Praticamente ela não tem eficácia se ela não tem acesso a isso. E é claro que muitas vezes o contribuinte que está praticando sonegação ou evasão fiscal, ele não vai dar informações. Então, muitas vezes a administração vai ter que buscar essas informações em relação a terceiros, que não tem nada a ver com a história. E mesmo esses terceiros são obrigados a informar. O Código Tributário Nacional dá até os exemplos no artigo 197. Ele vai dizer aqui no 197, eu vou colocar aqui para você dar uma olhada, do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte, que mediante intimação escrita são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, e é toda essa lista de pessoas que está aqui, ó. Tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras, empresas de administração de bens, como por exemplo imobiliárias, né? Corretores, leiloeiros e despachantes oficiais, inventariantes, que são aqueles indivíduos que controlam inventários, né?
síndicos, comissários e liquidatários, que são os administradores de falências e recuperações judiciais, né? Quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão do seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Então, veja bem, a administração tributária, desde que não seja proibido por lei, ela pode requisitar informações até de pessoas que nada têm a ver com a situação. Por exemplo, a administração tributária pode pedir informações do inquilino para cobrar do locador, como pode pedir informações do locador para cobrar o inquilino. Ela requisita essas informações, ela manda uma intimação por escrito e o cara é obrigado a fornecer, né? Se ele não fornecer, ele poderá sofrer uma sanção, que via de regra é uma multa, né? Então, basicamente, esse é o poder de requisição que a gente falou para vocês anteriormente, né? Os princípios aplicáveis à fiscalização tributária são os seguintes: o procedimento é formal e documental. O próprio Código Tributário Nacional, ele também vai dizer a respeito disso, né? Ele vai dizer aqui o seguinte, né? Ele fala a respeito deste assunto no artigo 196, quando ele diz que a autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas, né? Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados sempre que possível em um dos livros fiscais exibidos. Quando lavrados em separado, dele se entregará à pessoa sujeita à fiscalização cópia autenticada pela autoridade a que se refere esse artigo. Então veja bem, a regra de ouro é a seguinte: toda a atitude realizada por um auditor da Receita Federal, por um servidor da administração tributária, ela tem que ter prova de que ela existiu. Então isso tem que estar reduzido a um documento escrito. Esse documento escrito não quer dizer só papel, não. Pode ser um documento eletrônico também, porque quando o código foi criado em 66, não havia ainda essa figura dos documentos eletrônicos. Mas uma planilha Excel, ela poderá funcionar assim. Você tem os e-processos hoje, onde se fazem então as atividades de fiscalização, né? Tem tudo isso daí. Então, o importante é o seguinte: tudo que o cara faz, ele vai apreender uma mercadoria, ele vai autuar o contribuinte, ele vai exigir uma informação, é por escrito. E por que que é assim? É assim para dar ampla transparência para o fiscalizado, ou seja, o fiscalizado ele tem o direito de acompanhar e saber exatamente o que está acontecendo com ele. Não pode ficar no ar assim, não pode ficar aquela coisa assim, não sei, vamos ver, olha, quem sabe? Não, tem que ser uma coisa preto no branco, ele tem que ter acesso direto, ele tem que saber o que está acontecendo contra ele para ele poder se defender, para ele poder apresentar os seus argumentos. E também para que órgãos de controle possam verificar isso, porque o fiscal ele está sujeito a controles. Ele está sujeito a controle do Poder Judiciário, ele está sujeito a controle da instância administrativa que está acima dele, que pode anular o ato que ele realizou. Agora, como que esses órgãos de controle vão poder atuar se eles não sabem exatamente o que aconteceu? Então, por isso que ele tem que, tudo que ele faz, tudo que ele fala, tudo que ele procede, ele tem que documentar isso, tá? E dar transparência, dar publicidade a estes atos ao fiscalizado, né? Não a terceiros, é óbvio, né? Mas ao fiscalizado, ele tem que estar ciente de tudo que está acontecendo. Então, fiz o ato, tenho que intimá-lo, para que ele possa responder, para que ele possa ter a oportunidade de se manifestar, tá? Então, é sempre procedimento formal e documental. Tem que proceder de acordo com o que a lei determina, na forma que ela determina e sempre reduzindo a escrito, né? Outro princípio aplicável é a preferência das leis fiscais. Este princípio ele é enunciado também pelo nosso Código Tributário Nacional, que vai estabelecer o seguinte no artigo 195. Ele vai dizer que para os efeitos da legislação tributária não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los, tá?
Então perceba o seguinte, esse princípio aqui, ele preceitua que a lei fiscal predomina. Então uma lei que diz que o fiscal pode acessar documentos e informações, ela predomina sobre regulamentos internos, por exemplo, ela predomina até sobre outras leis. Por exemplo, nós tivemos lá até o advento do Código Civil de 2002, e o Código Civil atual ainda preceitua o direito ao sigilo comercial. Então diz lá o Código Civil que o comerciante, que o empresário, ele tem o direito à preservação da sua imagem e dos seus segredos. Por isso que existe segredo industrial, por isso que existe ali a situação de que o comerciante não é obrigado a dizer o que ele está fazendo. Você chega lá, por exemplo, como cidadão, no balcão do McDonald's ou de uma lanchonete qualquer, e o cara pergunta, que lanche que o senhor quer? Aí você responde, não, eu não quero lanche, eu quero examinar os teus livros fiscais, eu quero ver as tuas declarações fiscais e o que você está fazendo aí, você está pagando os seus tributos ou não. Esse atendente, o gerente dele, qualquer pessoa da loja vai dizer, olha, não temos que te dar nada não, porque nós temos uma lei que diz, nós temos o direito à privacidade, à nossa organização interna, eu estou aqui para te servir sanduíche, não para prestar informações nesse sentido. Para o cliente comum, para o cidadão comum, ele pode responder assim. Agora, para um fiscal que está presidindo um procedimento oficial de investigação, não. Porque aí esse fiscal ele tem o poder de requisição. Isso é possível por quê? Porque a legislação que protege as prerrogativas do fiscal é superior às outras leis. Ela tem uma especialidade maior em relação a isso, tá? Então, sempre no caso de conflito aparente, presumimos possível a fiscalização e não o contrário, né? Então, basicamente, seria essa questão do princípio da preferência das leis fiscais. Cooperação entre fiscos e autoridades e países. O Código também diz isso em várias passagens, né? Que não é porque o tributo é municipal e é da competência do município de Belo Horizonte, por exemplo, que Belo Horizonte não deva compartilhar esses dados com estados e União. Ou seja, União, estados e municípios, eles devem se ajudar mutuamente. Devem compartilhar informações sempre que possível, devem se ajudar, por exemplo, se o município precisa obter uma informação que está fora da sua alçada. Então ele oficia para a Receita Federal do Brasil, a Receita Federal informa. Não pode a autoridade esquivar-se e dizer, não é minha competência, isso eu não vou fazer. Tá? Aqui há um dever de informação de um ente federativo para outro. E inclusive entre países, mas entre países aí o buraco é mais embaixo, porque aí depende da existência de um tratado ou convenção internacional que acerte isso. Entre entes federativos, União, estados e municípios, aí ele vai depender da existência de convênios que vão organizar essa troca de informações, mas a Constituição obriga a permuta de informações, e inclusive não só de informações, mas de mútuo auxílio. Então, se tem um fiscal, por exemplo, que está sendo ameaçado com um revólver pelo contribuinte, ele tem o direito de chamar a polícia e a polícia tem a obrigação de vir ajudar. Assim como também o fiscal está ali de posse de um mandado para apreender uma mercadoria, aquilo está de acordo com a lei, o contribuinte está resistindo, chama a polícia. A polícia tem a obrigação de atender. A polícia não pode chegar e dizer, não, mas não tem flagrante. Não tem processo criminal aberto. Não, o fiscal requisita o auxílio da força policial, a força policial dá apoio, porque afinal de contas o Estado é um só. A divisão entre União, Estados e municípios ele é apenas para melhor organizar, mas não pode significar que um vai dar de ombros para o outro, que um vai deixar o outro ali numa situação de penúria, né? Isso não é da minha competência, eu sou do município. O cara da União que se dane, problema dele. Isso é contrário à Constituição. A Constituição proíbe esse tipo de conduta, tá? Então deve haver cooperação. Agora, entre países, aí se tiver tratado, né? Se tiver um tratado ou convenção internacional que estabeleça a troca destas informações entre os países. Pois bem, então esse é mais um ponto, né? E aí também nós temos os deveres de sigilo, que na verdade os deveres de sigilo acabam representando uma exceção ao poder de requisição.
Na verdade, existe o poder de requisição em geral e, por exceção, a gente vai ter os deveres de sigilo. O que são os deveres de sigilo? São aquelas situações em que, ainda que haja uma requisição de informações, a fonte da informação ela tem o dever de não dar. A lei ela vai proteger em várias situações a privacidade, até mesmo contra a administração tributária, tá? Por exemplo, tem um sacerdote, vamos supor, que ele tem uma informação que ele conhece a respeito do contribuinte, que seria teoricamente valiosa para a Receita. Porém, a legislação em vigor estabelece que uma confissão feita num ato religioso, que é o ato de confissão, ela é protegida por sigilo absoluto. Então, o que acontece é que a Receita Estadual, Federal ou Municipal está impedida de acessar essa informação. Ela deverá provar esse fato por outras formas. E ela tem outras formas para fazer. Ela não precisa pegar e torturar o padre para ele falar o que o cara falou, né? Então, na verdade, existem determinados elementos que são tão personalíssimos que a lei protege, tá? A própria legislação penal, ela se incumbe disso. No Código Penal brasileiro, nós temos um tipo penal chamado crime de violação de sigilo, né? E esse crime vai estabelecer que todo profissional, todo cargo, todo ofício, ministério, que for por lei obrigado a guardar segredo a respeito das informações que ele obtém no exercício da sua atividade, então esse profissional, mesmo que intimado pela Receita Federal, Estadual, Municipal, deverá se recusar a fornecer os dados. Porque se ele fornecer esses dados, ainda que seja para uma autoridade fiscal, mediante requisição, ele está violando ele está cometendo um ilícito penal. Ele é, na verdade, um confidente necessário, porque ele é um profissional que ele deve trazer essas confissões da pessoa para ele por causa do seu exercício profissional. Vou dar um exemplo para vocês. Você acha que alguém, em sã consciência, iria contar segredos íntimos para o seu psicólogo se ele soubesse que o psicólogo é obrigado a contar tudo para a Receita? Jamais, né? Quer dizer, ele fala as coisas para o psicólogo porque ele sabe que vai morrer ali, que não vai sair dali. Ele fala os segredos e mostra coisas vexatórias do seu corpo para o seu médico, porque ele sabe que o médico não pode sair contando, ele tem que guardar aquilo, e se ele contar, ele é punido penalmente, ele pode perder a carteira dele, quer dizer, a consequência é grave. Então, digamos, o contribuinte tem uma anomalia séria no corpo, né? Ele tem um negócio muito feio no corpo dele que ele não quer que saibam, terceiros saibam, né? Então, o médico, mesmo que intimado pela Receita Federal, não pode informar. Por isso que você tem jurisprudência no STJ dizendo o seguinte: quando a Receita vai intimar o médico acerca de dados do paciente, tem dois tipos de dados aqui. Um pode fornecer, outro não. Os dados financeiros, ou seja, quanto o paciente gastou, de que jeito que ele pagou, enfim, a forma de pagamento, o que ele gastou, né? E isso é possível de ser fornecido porque não é informação médica. Agora, muitas vezes os fiscais, eles pedem prontuário médico, eles vêm lá para o odontologista e pedem o prontuário lá da boca do cara. Isso é sigiloso, isso não pode. Entendeu? Então eles pedem errado também, porque eles deveriam pedir o quê? Os dados financeiros. Hoje a Receita Federal acertou isso porque existe lá a chamada DIMED, que é uma declaração que hospitais, clínicas e etc. prestam para a Receita. Mas vai olhar lá dentro, eles não estão falando o que o cara tem de doença. E não estão dando foto do paciente nem nada disso. Eles estão informando o que ele gastou, se ele fez consulta, se ele fez um procedimento cirúrgico. Isso não viola sigilo. Entendeu? Eu não estou dizendo, esse paciente fez uma operação, ele declarou aqui na declaração dele que ele se operou mesmo, tá? E daí? Agora, o que ele fez de operação, se ele fez uma operação para implantar cabelo, se ele fez uma lipoaspiração, se ele foi fazer sei lá, um transplante de pênis, não sei, aquilo ali não pode ser divulgado, não pode ser falado, né? Porque ele é sigilo médico. Agora, informação do que ele gastou e pode, né? Então, por isso que tem aqueles precedentes do STJ que vão dizer do que é sigiloso, do que não é sigiloso, tá?
Então, os deveres de sigilo há 3 espécies, a gente vai comentar melhor isso numa aula aqui do nosso curso, né? Que seria o sigilo bancário, que deve ser observado pelos bancos e demais instituições financeiras, que não pode ficar mostrando extratos dos seus clientes. O fiscal, que são os servidores da administração tributária, que não podem divulgar dados dos seus fiscalizados. E o profissional, que aí vai atingir as demais ofícios e profissões, podendo atingir até mesmo sacerdotes, presidentes de associações, presidentes de cooperativas e etc, tá bem? Então isso é a parte da questão da fiscalização tributária. Perfeito, pessoal? Agora vamos dar uma olhadinha aqui juntos numa questão que caiu em provas de concurso anterior, tá? Essa questão aqui, ela foi aplicada pela Fundeb para a prova da Prefeitura de Uberlândia, né? Então veja aqui o que eles propuseram nesta questão. Durante o exercício da fiscalização, sujeitos passivos e autoridade administrativa deverão observar, exceto, né? Então são os poderes de fiscalização aqui, tá? Na letra A, ele propõe que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos nele efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Ele pediu aqui o que deve ser observado, exceto, né? Então, neste caso, nós não temos aqui na letra A uma afirmação errada. Na verdade, o Código Tributário Nacional diz isso mesmo, né, que realmente toda a documentação relativa à fiscalização tem que ficar guardada para que ela possa ser conferida. Mas isso não é eterno, isso aí tem um limite até a data em que o crédito pode ser considerado prescrito. Então aí a prescrição, lógico que ela tem interrupções, suspensões e etc., tem que ser consideradas também essas interrupções e suspensões, mas ocorreu a prescrição do crédito, dali em diante o contribuinte pode jogar tudo fora. Porque daquele momento em diante, basta ele alegar que o crédito está prescrito e pronto, né? Então a letra A, ela é verdadeira, mas ele quer a resposta que não é verdadeira, porque ele falou exceto, né? Então a letra A não é uma boa resposta. Eu vou marcar aqui que ela é certa ao lado, né? Quando for a questão mesmo, eu vou marcar E de errada, né? A letra B de bola afirma que a autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas. Isso também está correto, porque é aquele princípio do procedimento formal e documental, né? Está de acordo com o que dispõe realmente o Código Tributário Nacional, e a letra B, portanto, é uma resposta certa, mas ele quer a resposta errada, então não é a letra B. A letra C afirma que, em regra e sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública e de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Isso também é correto. O Código Tributário, no artigo 198, vai prever, trata-se aqui do sigilo fiscal. Então não pode ficar divulgando, não pode pegar dados, por exemplo, de um processo administrativo e divulgar para a imprensa. Não pode divulgar para um terceiro desconhecido, que não é procurador da parte. E assim vai, né? Isso é sigilo fiscal. Está correta a letra C, portanto. Mas não é a resposta do exercício ainda. A letra D afirma que o intercâmbio de informação sigilosa no âmbito da administração pública poderá ser realizado sem instauração de procedimento formal próprio, sempre que for oportuno e conveniente, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante. O que o código diz é o contrário. Quando for intercambiar informações sigilosas, por exemplo, a Receita Federal do Brasil vai passar dados e informações para o juiz de direito, que requisitou as informações. Então ela vai passar isso, ela vai formar um procedimento administrativo, formal, oficial, e vai entregar isso para o juiz mediante recibo. Tá? E vai entregar pessoalmente à autoridade solicitante. Porque, na verdade, quando se quebra o sigilo fiscal, você transfere o sigilo para quem quebrou. Então aquele sigilo que era aqui, ele passa para dentro do processo judicial.
E o processo judicial doravante, ele tem que correr em segredo de justiça, porque ele não é divulgado aqui, mas não vai ser divulgado lá também. Ele também vai ser utilizado estritamente para discutir o caso que está sendo ventilado nos autos. Então a letra D de dado está incorreta, ela está errada, né? Exatamente por força de dizer que poderá ser realizado sem instauração de procedimento formal. O código diz exatamente o contrário disso daí, né? Então aqui esta questão ela tinha somente até a letra D, né? Então a resposta correta é a letra D de dado, né? Ela tem 4 assertivas, algumas questões de múltipla escolha não tem 5 assertivas, algumas tem 4, como é o exemplo aqui, tá bom? Bom, era isso aí que eu tinha para falar para vocês a respeito destes assuntos, os pontos principais pelo menos. Agradeço muito a sua atenção, espero que você tenha gostado e tenha ajudado aí a compreender melhor a matéria, e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até a próxima.